Eu aproveito para chamar o nosso analista sênior de internacional, o Américo Martins, para a gente repercutir não só a entrevista de Donald Trump, mas a expectativa para essa convenção. Américo, que esteve com a gente ao longo desse último fim de semana, nesse plantão, que foi acompanhar, e essa edição especial de acompanhar realmente o desdobramento que aconteceu com Donald Trump. E quero te ouvir agora, depois desse primeiro momento, essa primeira fala de Donald Trump, agora dando uma entrevista, concedendo uma entrevista para um jornal e explicando qual foi o ponto de vista dele, o que realmente teria acontecido com ele logo depois desse atentado. Muito bom dia para você. Olá, Muriel, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa segunda-feira, uma ótima semana a todos. Muriel, o ex-presidente Donald Trump adotou, obviamente, um tom muito mais ameno nessa entrevista. Obviamente, quando um político passa por uma situação limite como essa, algumas coisas devem mudar. Você deve pensar ali nas eventuais consequências do que aquele ato poderia ter feito com ele. Ele mesmo disse, ele deveria ter morrido, ele estava marcado para ter morrido e sobreviveu por um golpe de sorte ou por um ato de Deus, como ele disse nessa entrevista. Então, naturalmente, ele adotou um tom mais ameno. Essa campanha agora, Muriel, a partir dessa convenção do Partido Republicano, dessa tentativa de assassinato, que tem que ser condenada da forma mais dura possível por todos, como de fato foi nos Estados Unidos e pelo mundo, essa campanha agora muda, Muriel. Muda porque, do ponto de vista do Partido Democrata, por uma necessidade, e do ponto de vista do Donald Trump e do Partido Republicano, por uma oportunidade. Por que eu digo isso? Porque os democratas vão ter necessariamente que mudar a sua principal estratégia de campanha, que até aqui era de focalizar no ex-presidente Donald Trump, tentar transformar essa eleição num referendo sobre a personalidade, a pessoa Donald Trump, com o atual presidente Joe Biden dizendo em todas as oportunidades que ele pode que o Donald Trump é uma ameaça à democracia. Eles não vão poder continuar nesse tom, porque justamente os republicanos acusam esse tipo de retórica como tendo sido responsável por a motivação desse atentado. Lembrando que ninguém sabe ainda o que levou aquele rapaz de 20 anos a tomar essa atitude tão radical. E para os republicanos é uma grande oportunidade, porque o ex-presidente Donald Trump é visto como um radical por muita gente nos Estados Unidos. A forma como ele atua, ele mesmo também é uma pessoa que incendeia muito o debate político, que faz uma retórica muito forte, que já fez acusações gravíssimas, sem apresentar evidências, contra grupos diferentes de pessoas, contra o próprio atual presidente Joe Biden, contra os democratas. Então, os dois lados podem ser, pelo menos teoricamente, acusados ali de tentar promover uma violência, pelo menos retórica, né, no debate. Agora, o Donald Trump tem uma oportunidade excelente de moderar o seu discurso e tentar conseguir mais apoio dos moderados dentro dos Estados Unidos, aqueles indecisos que, no final das contas, é o pessoal que vai decidir essa eleição. Então, o Donald Trump já deu alguns sinais disso nessa entrevista ao New York Post. Vamos ver o que ele vai falar exatamente na convenção. Ele disse que, inclusive, já tinha um discurso muito duro na convenção, criticando o sistema, os democratas e o Biden, e que ele jogou aquele discurso fora, vai fazer um outro tipo de discurso, um outro tipo de apelo à nação. Se ele, de fato, conseguir moderar um pouco o discurso dele, vai ser uma grande oportunidade para conseguir mais votos.